Olá, turma! Tudo bom? Como estão? Espero que todos bem. Bom, galerinha, hoje a nossa aula vai ser de história, certo? E vamos descobrir o assunto? Nós hoje iremos falar um pouco sobre os bandeirantes, assunto que está no módulo de história de vocês, certo? Há mais ou menos 400 anos, o território do Brasil ainda era desconhecido pelos portugueses. A maioria das cidades que existiam estavam próximas às regiões litorâneas. Com o objetivo de desbravar novos locais, os portugueses incentivaram a formação de grupos expedicionários para viajar pela colônia, como as bandeiras e as estradas. Bom, expedicionário eram pessoas, que participavam de uma expedição. Esta é feita por um grupo que se desloca para uma região a fim de conhecer e explorar essa região, certo? Durante as viagens, além de explorar novos lugares, esses grupos buscavam metais, pedras preciosas, indígenas para serem escravizados e escravizados fugitivos. Dessa forma, além de novas cidades, surgiram muitas estradas. Com a chegada dos portugueses e a instalação dos engenhos, o povoamento no território, que na atualidade é o Brasil, aconteceu inicialmente nas regiões litorâneas. Entretanto, desejosa de encontrar metais preciosos, a ocupação de áreas ainda não conhecidas ou povoadas. A coroa portuguesa, a partir do século XVII, incentivou a exploração do interior do território. As expedições que se formaram nessa época, as bandeiras, entradas e monções, foram fundamentais para a exploração do sertão brasileiro. As monções foram responsáveis pelo desbravamento de áreas ribeirinhas que se estende desde São Paulo até a região amazônica. Já as bandeiras e as entradas, utilizavam as trilhas dos indígenas, mas também abriram muitas estradas. Enquanto as entradas eram expedições financiadas pela coroa portuguesa, as bandeiras eram expedições particulares. Vamos falar um pouquinho sobre transporte de mercadorias, assunto que também está no módulo de vocês. No passado, as mercadorias eram transportadas de várias maneiras no Brasil. Muitas eram colocadas em tonéis e amarradas a pedaços de madeira, podendo assim ser carregadas. Outro modo de transporte era feito com carros de rodas puxados pelos escravos. Assim, muitos produtos eram distribuídos nas cidades ou levados até os portos e então enviados à Europa. Vamos falar também um pouquinho sobre transportes coletivos, assunto que também está no módulo de vocês, certo? É um consequente do outro, certo, turma? Bom, transporte coletivo são meios de locomoção que transportam muitas pessoas ao mesmo tempo. Em geral, são transportes públicos, ou seja, são de responsabilidade dos governos e devem atender a todos, os cidadãos. Temos também as ferrovias no Brasil. A construção de ferrovias no Brasil, no decorrer do século XIX, tem estreita relação com o crescimento da produção de café. Assim como a produção açucareira, a cafeeira era destinada ao mercado externo. Para o escoamento rápido e eficaz da mercadoria, o governo incentivou a construção de vias férreas.
Com o tempo, a malha ferroviária se expandiu e conectou regiões produtoras às portuárias, de onde o café seguia rumo principalmente à Europa. E vamos falar também sobre as mudanças nos transportes. E nós sabemos o tamanho da evolução, não é isso? Nos dias atuais, uma grande quantidade de ônibus, metrôs, carros e motos, eles transitam, né, pelas cidades. E devido à grande quantidade de ônibus, não só ônibus, né, de veículos no modo geral, na rua, acontece o quê? O congestionamento de veículos, não é isso? Nas ruas e nas rodovias. E isso se tornou um sério problema em alguns centros urbanos. A gente sabe que tem determinado horário que a gente sai, na hora de retornar em casa é um grande problema. Nós chamamos esse horário do pico, né? Onde a maioria das pessoas, elas estão saindo do trabalho ou estão indo para o trabalho. E aí é muito veículo na rua e acaba acontecendo justamente o congestionamento. Com isso, muitas pessoas perdem bastante tempo no trânsito todos os dias. Em certos locais, a solução para fugir do congestionamento é pegar o metrô, que é o transporte, né, o meio mais rápido, né, no nosso caso, o transporte urbano. Além dos transportes rodoviários e ferroviários, diversas pessoas têm usado aviões para deslocamento de grandes distâncias, né, pois são mais rápidos. Bom, turma, essa foi a nossa aula de história, né? Encerramos o módulo. Tem atividade e na próxima nós corrigiremos todos, certo? Bom dia, boa atividade, beijos no coração de vocês e fiquem com Deus.